Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um Play na Lição. Hoje nosso episódio número 11, cara. 11 episódios já fizemos, já estamos conversando durante a nossa décima primeira oportunidade que temos aqui para conversar sobre as coisas do reino. As coisas que são mais legais de conversar, as coisas que realmente nos trazem uma alegria e uma essenciais, paz. né? Uma coisa essencial. Hoje não temos nenhum convidado, né? Estamos aqui gravando só com a nossa formação primeiro trio. Em 4, hein? É o quarto episódio, agora o primeiro é quem tá sem. É verdade, porque nós tivemos a participação no 7 da... 2 com o Júnior, foi 2 seguidos com o Júnior e o 10 com a Carol. E teve o outro. Agora o 7 eu não lembro. Acho que foi na formação nossa. Foram 3 seguidos com convidados. E agora nós estamos de novo com essa formação, o time integrante sem nenhum convidado, né? Hoje é nosso episódio número 11, só ressaltando. Siga-nos nas nossas redes sociais, @playnalição. Caso você tenha alguma dúvida, alguma contribuição para realizar em relação ao nosso podcast, em relação aos assuntos que são tratados aqui, por favor, mande uma mensagem nessas redes sociais que nós prontamente responderemos você. Dito isso, passa a palavra para o Lucas se apresentar e depois para o Joe. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente já conversou aqui alguma coisinha no começo, mas vamos seguir dessa reta finalzinha, nesses últimos 3 episódios aí, aprendendo um pouco mais sobre a vida no reino. Quando você fala se apresentar, eu realmente me apresento. Meu nome é Joe, estou aqui faz 10 episódios, é o 11º episódio. Mas é muito legal vir aqui e falar sobre as coisas essenciais para a vida aqui na Terra e a futura também. E eu já percebi que eu sempre peço para vocês se apresentarem e eu não me apresento, né? Eu não falo que eu sou o Michel Amarilho, com 22 anos. Enfim, vamos lá então, gente. Vamos começar estudando sobre o tema que discorre hoje. E é oportuno também salientar que são várias ligações que tem os episódios. Tanto é que a gente, no 10, nós fizemos uma ligação com um episódio que nós falamos no primeiro episódio que a gente gravou na temporada Vida no Reino. A gente fez uma ligação do 1 com o 10, que foi a parte do almoxarifado lá e tal. E hoje vai ter uma ligação do 10 com o 11. Semana passada nós conversamos sobre a questão da salvação, ela ser um presente que Deus nos deu e nós não precisamos fazer nada para que isso aconteça. Nós realmente recebemos só um presente. Deus chega e fala, você já está salvo. Agora os frutos do Espírito farão com que você faça, que você guarde o sábado, que você seja bondoso, que você seja fiel, que você mostre realmente o sentido do sábado. E agora nós estamos aqui reunidos para conversar do motivo da gente fazer essas coisas, sendo que o mundo vai de mal a pior. Por que nós temos que continuar fazendo essas coisas, Lucas? Eu acho que essa é uma boa pergunta a se fazer, né? Quando a gente pensa em fazer o que é bom, muitas vezes a gente pensa em fazer o que é bom porque, legal, vou fazer o que é bom porque eu consigo melhorar o mundo ao meu redor, eu consigo consertar as coisas. O problema é que mesmo quando você faz o que é bom, parece que geralmente você consegue alcançar um bom resultado, mas ele é mais imediato, ele é mais naquele momento e depois, parece que tudo volta ao ponto que estava antes. Só que hoje a gente vai conversar bastante nesse nosso episódio número 11, porque a impressão que dá, e acredite, não é uma impressão só sua, não é uma impressão nova, é que às vezes a gente faz algumas coisas e parece que fazer o certo não é necessariamente o mais proveitoso, especialmente quando a gente vive num contexto de um mundo todo estragado pelo pecado, de um mundo que está apresentando cada vez mais algumas coisas bem estranhas. Joe, você pode ler para a gente um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58? 1 aos Coríntios, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 aos Coríntios, capítulo 15, se você que está nos ouvindo aí em casa, nos assistindo, quiser abrir, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ok, vamos fazer o que é certo. Tá, mas esse mundo, quando você olha de uma forma geral, né? A Bíblia fala que a gente é luz do mundo e sal da terra. Esse mundo, ele é um mundo que está estável no sentido de não ter problema, ou ele é um mundo problemático? Vocês conseguem lembrar de algum caso, recente ou não, que deu muito ruim, que mostra que talvez o mundo está com sérios problemas nos relacionamentos, no nosso relacionamento com o mundo? Vocês conseguem lembrar de algum? Eu pelo menos estou com um aqui na minha cabeça agora, mais recente. Dos pesados. Tem um, na verdade, bem recente. Da história do direito penal?
Mas você, Michel, que manja aí da questão das histórias aí do direito penal, você lembra de algum caso estranho nesse sentido? Não, vamos começar pelos leves, né? Caso Nardoni. Nossa, mãe. Pelos leves. Caso do goleiro Bruno. Não, caso da Suzane Richthofen. Que inclusive agora se converteu, né? E os irmãos Cravinhos. Ontem eu tava lendo uma thread no Twitter, que é um fio, né? Que o pessoal fala. Ele tava comentando sobre essa história do caso dos irmãos Cravinhos com a Suzane Richthofen, tudo que foi tramado, né? Que houve uma trama para matar os pais, porque tinha um caso amoroso entre o Daniel, que é o Daniel Cravinhos, um dos irmãos, e a Suzane. E daí a thread explica bem todo como que foi a investigação, e quando ela confessou, a maneira que ela confessou, a maneira fria e triste que ela confessou, realmente a gente fez, e depois deu tudo a condenação, enfim. Algo extremamente triste e extremamente complicado em relação a quando nós nos deparamos com isso, com esse acontecimento, com um olhar para a Bíblia, né? Enfim, tem outro episódio, sei lá. Eu tenho um exemplo para completar. Então, eu tava até me enrolando aqui. Não é um caso de justiça, mas é um caso que envolve o mundo todo. O mundo, recentemente, há alguns meses, entrou em um colapso mundial. Ele consome muito mais do que ele suporta produzir. Então a gente cruzou a linha de produção e consumo. O mundo não vai, segundo os estudiosos, aguentar mais que 200 anos a vida humana. E isso são estudos científicos, né, embasados na produção e consumo. Então já é um exemplo nessa casa. Um exemplo triste de outra área. Um outro caso que eu estava lembrando aqui agora, não envolve necessariamente o relacionamento de pessoas com pessoas, mas relacionamento horizontal, mas envolve o nosso relacionamento com o mundo, né? Acho que você acompanhou aí nas últimas semanas a bagunça que virou nas mídias sociais relacionado ao problema das queimadas, né? Na região sul da Amazônia ali, e na própria Amazônia como um todo. Bom, todo mundo que fala sobre esse assunto politiza ele, né? Né, Michel? Politiza. Problematiza. A questão é que, assim, sem você pegar pautas políticas nem para um lado nem para o outro, o problema é que existe aí um grande bug na nossa forma de viver nesse mundo, igual você acabou de comentar. Cara, independente se tu é de direita ou de esquerda, se destruir a Amazônia, cara, estamos ferrados. Tu não vai acabar com o pulmão do mundo, porque saiba que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas, se você destruir, você vai gerar diversos outros problemas. A gente precisa conservar. Então, assim, o primeiro problema é que a gente não está conservando o que a gente tinha que conservar. O segundo problema é que se você, Michel, pensa diferente de mim, eu estou tacando tijolo em você, literalmente, porque você é um cara mau. Você é um cara que ou você está fazendo tempestade em copo d'água, ou, se você for do outro lado, você é um cara que destrui tudo e com interesses puramente pessoais. Até antes de nós começarmos a gravação, eu abri o aplicativo do Twitter aqui e você falou, eu não consigo abrir isso aqui porque sempre tem alguém reclamando, blá, blá, blá. Fora as outras coisas que eu sigo em relação a coisas que envolvem reino de Deus e tudo mais, mas aí tem as questões que envolvem política, né? A gente se pegando mesmo, a gente se arrebentando, eles não fazem questão assim de ter filtros para xingar outra pessoa que não pertence à mesma ideologia que ela ou pertence ao mesmo entendimento que ela. Não fazem questão mesmo. Na verdade, a gente percebe, inclusive, essa trocação de farpas aí entre as pessoas, até mesmo onde nem deveria existir, porque não pode, quando você envolve relações diplomáticas, você até citou uma aqui, enfim. O que você percebe cada vez mais claro é que em todos os níveis dos nossos relacionamentos, seja no nosso relacionamento entre pessoas, seja através do nosso relacionamento com a natureza, seja através de barbaridades, como você citou, de casos horrorosos. Você teve, inclusive, aquele caso do menino Juan recente, que aquele negócio me dá arrepios só de lembrar daquilo, ou de coisas simples. Juan? Do menino Juan, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, aquele jogador? Menino que foi... Não, um menino que acabou falecendo ali por conta de algumas ações bem erradas da mãe dele, que inclusive até... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é um caso bem terrível que mostra como que o amor está se esfriando, inclusive de uma mãe para com seu filho. O texto bíblico sempre contou que aconteceria isso. Isso, na verdade, não é nenhuma novidade. Sim. O ponto é que isso acontece em todas as etapas. E por que a gente está falando de tudo isso daqui? A gente não está levantando problemas simplesmente por levantar. O nosso objetivo aqui é mostrar algo bem simples.
diante de tudo isso? Joe, por que a gente faz o que é certo? Tu vive num contexto próprio ali do teu trabalho, e aqui a gente em off a gente sempre comenta que minha especialidade é jogar perguntas assim na cara da pessoa. Pega essa bomba e domina. E aí agora essa aí mata no peito e faz um gol aí de placa, Joe. Mas assim, eu sei que tu tá num contexto ali, tu estuda numa universidade federal, e eu sei que talvez, não sei se você já presenciou, mas você já ouviu falar de casos talvez não tão escabrosos, mas que mostram essa frieza nos relacionamentos. Como que você, cara, se você já enfrentou, ou se você vai enfrentar, enfim, como que você lidaria ou lida com esse tipo de situação? Eu não quero falar da minha universidade, não por conta disso, mas eu quero citar outro exemplo que foi em um jantar de formatura. Eu e meus amigos do ensino médio saímos para jantar, do terceirão, e entramos no assunto de relações sexuais. E daí na mesa uma menina citou, a gente consegue observar até nessa mesa aqui pessoas que já foram estupradas, ou já foram molestadas, Rapaz. ou já foram agredidas sexualmente que legal por seus pais. o grupo de conversa que você tava, João. Parabéns, super cara. produtivo. Para julgar mostrar você o agora. contexto, para mostrar que o contexto que a gente vive não precisa ir lá em São Paulo, lá na Amazônia, para ver que o mundo está se destruindo. É só a gente olhar para o nosso realmente próximo, né? A pessoa mais próxima da gente, ela pode estar vivendo num contexto muito extremo de injustiça, de maldade, de É que nós calamidade. estamos tão anestesiados com isso, porque a gente tem que fazer um podcast, tem que estudar um tema de um guia de estudo bíblico, para depois vir aqui nesse podcast, né, repetindo, conversar, para chegar à conclusão de que realmente, se a gente olhar pro lado, a gente vê que o mundo tá trash. Não precisa ir lá na Amazônia, que nem você falou. Tá do nosso lado aqui, a gente tá E anestesiado. a questão de fazer alguma coisa é só pela palavra mesmo, né? Pelas escrituras. Você identifica aqui o ponto-chave de que ame o seu próximo, como eu vos amei, que foi a palavra de Jesus antes de ele ir para o céu. Não tem mais o que fazer. Vai partir de você a mudança para esse mundo, para que num futuro próximo Jesus transforme tudo. A questão não é você transformar tudo. A questão é você iniciar a transformação do mundo. Pegando um gancho com o que a gente falou na semana passada, no episódio passado, a gente comentou que às vezes quando você olha para frente em Cristo, que é o ideal, né? Você vê quanto você tem que melhorar. Quando você olha para o lado, você percebe que talvez você tenha algumas coisas que você é melhor. E realmente, você olha para o lado, cara, o negócio está tenebroso. Só que eu acho muito interessante como a Bíblia trabalha essa linha de raciocínio. Lê pra gente, Joe, Romanos capítulo 12, verso 2. Que Paulo ele pega basicamente tudo isso que a gente conversou e ele, olha aqui, você serve a Deus, você acredita em Deus? Acredita? Então é o seguinte, olha qual é o conselho que eu te dou. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A gente usa aqui no programa, a nossa versão praticamente oficial do programa é a nova versão transformadora. Como assim praticamente? É porque na verdade tem mensagem de vez em quando, né? É a subsidiária, soldado reserva. Só que aqui eu quero fazer menção a uma tradução que também é excelente, ela é muito utilizada aí afora. Eu acho ela, e assim, teólogos concordam que ela é espetacular. O problema dela é que o português dela é meio antigo, que é o meio da Revista Atualizada. Arcaico, no caso. Ele é mais arcaico. Mas ao meio da Revista Atualizada, eu acho fantástico como, inclusive, é um dos poucos casos que eu acho que ela traduz melhor o texto do que a NVT. Você consegue ler esse texto pra gente na Revista Atualizada? Sim. Olha como que Paulo, segundo essa tradução, olha o que ele diz. Só uma questão, ele fala que, eu acabei de ler superficialmente, este século. Dá para a gente contextualizar para o nosso. Só uma questão assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora joga tudo isso que a gente conversou dentro desse texto. Ele diz o seguinte, tá ruim? Ok, tá horrível. Mas o que ele fala? Não vos conformeis com este século. O problema hoje é o conformismo, é quando a gente fala, tá ruim? Tá, então vamos continuar assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, olha o pensamento que eu tive agora. Por que a depressão é o mal do século? O conformismo? Será que não seria isso?
Ah, beleza. Meu trabalho tá uma porcaria, eu vou me atirar aqui na minha cama e que se exploda fica tudo. Assim, vou deixar para amanhã, o tempo cura todas as... Pior mentira que existe, o tempo não cura todas as feridas. Ele pode curar algumas, só que tem algumas que elas não se curam, como pioram. Dá hemorragia e mata. Bem isso. E Paulo diz, não se conformeis com este século. Tá ruim? Tá. Tá feio? Tá. Não vos conformeis com este século. Não se acostume com o que você vive aqui. Você foi feito para algo maior. Jesus fala, né, que você tem que olhar para o próximo e identificar, ser sensível à angústia dele. Ele fala isso no Sermão do Monte nas Bem-aventuranças, né? Um dos significados dela. A parte de ser misericordioso é você olhar para o seu próximo e não olhar com um olhar de arrogância e superioridade, como a maioria faz, ou todos. Nós citamos exemplos... Você olha, só complementando, você olha com uma questão de, cara, eu preciso ajudar ele, e o que eu estou fazendo para ajudar ele? Você tá entendendo a minha letra da pauta aqui? Tô entendendo. O amigo que tá assistindo aí tá vendo que a gente conta uma pauta no nosso guia aqui, daí depois a gente vai conversando. Acho que minha letra ficou bem horrível, porque ele tava olhando assim. Não, mas cara, eu leio hebraico, então eu consigo ler tua letra também. Ótimo, beleza. Daí a gente conversou sobre exemplos ruins, né? Exemplos catastróficos da história da humanidade. Citamos exemplos contemporâneos, né? Catastróficos da humanidade. Nós citamos também exemplos que podem acontecer no nosso dia a dia, que a gente está anestesiado. Agora vamos entrar para a parte que nos toca e nos machuca. Para a parte que nos toca e nos machuca. Muito. Vamos lá? Pedir dinheiro para pobre. O ponto é que quando você olha isso daí, quando você percebe esses problemas, e a gente vê textos como esse, você vê o seguinte, dentro da dinâmica do cristianismo, pessoas que temem a Deus precisam andar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, ver as coisas e agir de uma forma diferente. O que é triste é você perceber que às vezes do lado do cristianismo, e aqui sem citar denominação nenhuma, mas eu estou falando do cristianismo como um todo, você percebe que dentro dessa coisa fantástica que é a religião cristã, parece que às vezes os mesmos problemas acontecem, e se não da mesma forma, mas de uma forma pior ainda. Só uma questão, os que dizem ser cristãos, os que dizem seguir a Cristo. Isso é bem importante a gente frisar. Lembre mais uma vez, o cristianismo verdadeiro não é uma placa de igreja, não é o teu nome estar no hall de membros de alguma igreja específica. Cristianismo verdadeiro se mostra de forma prática, quando você alinha a teoria certa com uma vivência do evangelho correta. E recentemente, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma notícia tenebrosa que eu ouvi de alguns líderes religiosos que estavam sendo acusados de pedofilia. Cara, que doença. Nossa, sério, isso me enoja. Causa uma revolta em nós. Né? Porque é errado. É errado. E, cara, como é que uma parada dessa rola dentro do cristianismo? E não só com... Traz uma sensação que nós devemos nos vingar, né? Uma sensação não, assim, errada de nós pegar e encher de soco uma pessoa e dessa. essa ideia também, a nossa percepção quanto a isso é muito errada também. A gente se vê do outro lado julgando esse camarada. Exatamente. Que nem eu falei. E não observando ele como uma pessoa que realmente precisa de um tratamento psicológico. Que errou. Isso. Só que o que mais me frustra... O que mais me frustra... Me deixa frustrar. É que não é mas é um carinha ali aleatório, que não tinha muita... Líderes fazendo isso, entende? Líderes. Então, assim, eu acho que esse é um ponto... E aqui, entenda, eu não estou citando especificamente de forma direta uma denominação, eu estou falando de problemas que já aconteceram em diversas denominações. Inclusive na nossa que a gente integra. Exato. Infelizmente. Então, assim, problemas assim são tristes, existem e não deveriam existir. Quer ver um outro ponto? Talvez isso choque um pouco menos você, que está nos ouvindo e nos assistindo, mas é igualmente ruim quando você ouve falar, por exemplo, sabe, de pessoas que, Joe, você tem fé, você acredita em Deus, então eu vou usar a tua fé, vou usar a tua crença em Deus para ficar rico. Vou usar, às vezes, a tua visão mercantilista de Deus, de um Deus que faz barganha, então eu vou usar isso aí para crescer. E uma vez eu lembro... A gente até citou isso em alguns episódios. A gente citou, quando o Júnior estava aqui, a gente mencionou. Eu lembro quando eu fiz, no ano passado, já deu mais de um ano, eu fiz minha primeira e única cirurgia da minha vida. Fiz cirurgia de apendicite. Meu amigo, que troço sinistro que foi aquilo. Acordei de madrugada, parecia que eu estava quase morrendo. E aí realmente estava, né? Só um cortezinho. Acho que eu estava, né? Meu Deus do céu. Apendicite mata? Apendicite mata. Sério? Se estourar o apêndice, mata. Então, viu? Procure o médico. Aí eu lembro claramente que aí minha esposa, ela me levou no hospital. Aí você sabe, né? Quando você está doente, a primeira coisa que acontece quando você chega no hospital,
é você ficar bem, você não sente mais nada. Eu cheguei lá, sumiu. Que benção, vou morar aqui. Depois eu fiz cirurgia e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte, quando eu estava lá, eu lembro que era um sábado, por volta das 3h30, 4 horas da manhã, e a televisão do hospital, ali na emergência, ela estava exibindo um programa religioso, e eu lembro claramente de um monte de gente chorando, emocionada, vendo entre muitas aspas, milagres. O cara, ele passou assim, ele estava suando um monte, ele passou um pano assim na cara dele, empapou aquela parada, e tinha uma mulher sentada numa cadeira de rodas, e o cara colocou a mão na cabeça da mulher e começou a berrar, passou o pano ali na mulher, a mulher andou como se nunca tivesse ficado numa cadeira de rodas. Você sabe que isso em grande parte é charlatanismo, só que o ponto principal é o seguinte, pessoas sinceramente acreditam naquilo, e talvez isso não choque você tanto como um caso de pedofilia, que sim, é tenebroso, é nojento, mas isso é errado, isso não deveria acontecer dentro da dinâmica do cristianismo. Mas, cara, por que será que essas coisas acontecem? E aí você ouve o silêncio que responde essa minha pergunta. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente desconfia. Pessoas sem Deus, talvez, mas são coisas que não deveriam acontecer. Na verdade, o mal só existe, né? E aí você se pergunta de novo. No começo do episódio a gente se perguntou, e ainda assim, por que a gente faz o que é bom? Por que a gente faz o que é certo? Essa reclamação não é minha. Essa reclamação não é nossa. Quando você olha para a Bíblia, você vê profetas reclamando da mesma coisa. Senhor, o que está rolando? Por que parece que fazer o certo não é o mais lucrativo? Bom, Lucas, eu penso da seguinte forma, cara. Tem aquele filme do Desmond Doss, né? Que quem não assistiu, por favor, Até o Último Homem, tem na Netflix, vai lá e assiste. Que ele sempre comenta, quando ele é um médico, um enfermeiro de guerra, que ele não pega em armas, ele pertence a uma determinada religião, e ele diz que por conta desse entendimento que ele tem, ele não pega em armas, ele é super perseguido no início, daí o decorrer da história do filme vai contando pra você vai lá assistir. Sem spoiler. Sem spoiler. E ele sempre fala, mais um, quando ele vai salvar, mais um. Aí eu me remeto a essa ideia aqui que envolve o podcast Play na Lição, um projeto chamado Play na Lição, podcast Play na Lição. Se uma pessoa escutar isso aqui, pra mim valeu. Não sei se pra vocês vale. Pra mim valeu. Uma pessoa, a gente escutou um exemplo semana passada, que é do seu Agenor, ele vai escutar isso aqui. Ele chegou pra mim num lugar que a gente frequenta sempre os sábados de manhã. Ele falou, eu tô escutando o podcast de vocês pelo YouTube e tô gostando muito. Pra mim aquilo ali valeu. Pra mim aquilo ali bastou, porque que a gente tá toda hora aqui estudando, nos concentrando, fazendo pautas, deixando uma parte do nosso tempo pra vir aqui conversar sobre as coisas do reino. Pra mim aquilo ali valeu. Valeu só pelaquela frase. Então, quando eu citei esses dois exemplos do Desmond Doss e do podcast Play na Lição, não, é óbvio, não tô querendo me vangloriar, pelo amor de Deus, nos vangloriar aqui com o podcast Play na Lição e nós fazermos parte. Mas o que eu quero dizer? O mundo tá horrível? Tá muito ruim. A gente tá anestesiado de tanta coisa ruim que tá acontecendo. Mas nós devemos entender que nós, quando nos deparamos com o texto, a gente tem que ir lá fora buscar pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Se for buscar uma do nosso trabalho, já valeu. Já valeu a pena. E esse ponto é um ponto extremamente central na nossa vida. Meus comentários todos aqui eu teci nessa linha, e aí a gente percebe um ponto muito importante. O texto que o Joe leu. Não vos conformeis com este século. Seja este século lá de fora, o cristianismo, não sei, ok? Não vos conformeis. Cada pessoa é muito importante para Deus. Um foco futuro, né? Só que não esse foco de estarei lá. O foco é de estaremos lá. Eu preciso abranger o máximo possível de gente. E todo mundo tem a possibilidade de estar neste reino futuro, que é o reino que a gente começa a viver hoje, mas é um reino que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar e daí ser reconstruído esse mundo e tudo mais. A questão é, estaremos lá, não estarei lá. Eu preciso trabalhar ao máximo para que mais e mais pessoas estejam comigo vivendo este reino e adorando a Deus em conjunto, não apenas sozinho. Tu se lembra do que significa a expressão que Jesus é chamado Emanuel? Lembra o que significa? Deus para Deus todos. conosco. Deus com quem? Conosco. Não é comigo. É conosco. Eu falei Deus para todos, mas vai no mesmo viés. Mesmo vai no mesmo final. Mas tá errado, mas é Deus conosco. Deus conosco. Mas você pegou ali minha linha de raciocínio. Deus conosco. A gente tem que entender que o céu não é um lugar com muros, com cercas, com divisões. O céu é o céu. A eternidade é a eternidade. A gente vive hoje num mundo todo
conturbado pelo pecado, a gente vive hoje num mundo todo complexo, num mundo que a gente vê coisas injustas às vezes dentro de casa. Só que a pergunta primária que a gente tem que se fazer é, cara, ok, eu me frustro, eu me chateio com coisas que acontecem externamente, mas e eu? Eu vou trazer de novo aquele exemplo que eu falei da questão da Amazônia. Nesse contexto todo eu vejo várias pessoas criticando o seguinte, mas você está falando agora, mas as pessoas só estão falando, mas elas mesmas não vivem, não sei o quê. Cara, primeiro que a gente não tem que acusar ninguém, começa por aí. Eu sempre tento trazer para mim, ok, como que eu, Lucas, estou vivendo? Será que eu estou sendo hipócrita de talvez defender algo que no meu dia a dia eu faço diferente? Sabe? Porque a pessoa que critica a queimada da Amazônia e joga um papelzinho ali, de chiclete ali, que joga pelo carro ali, cara, eu não vejo diferença nenhuma numa coisa para outra. Na verdade, eu vejo uma coisa muito forte, hipocrisia. Hipocrisia. Então, assim, a gente precisa sempre trazer isso para a gente. A gente se indigna quando a gente vê coisas externas, mas a gente precisa sempre nos lembrar que a gente pode fazer o diferente começando por mim. É fácil esperar pelos outros, mas a gente tem que sempre começar por mim. Você tinha mencionado, Joe, uma citação para a gente que eu achei bem fantástico, eu acho que cabe talvez nesse momento. Falando justamente desse contexto nosso, de que o nosso trabalho aqui, a gente às vezes olha e é natural, quando você olha para reto, você se sentir um pouco sufocado pelas coisas que aconteçam. Só que a gente precisa olhar para cima, sabe? Olhar para diante, olhar não para o agora, mas olhar para o depois, para o amanhã, e mais do que tudo, para o amanhã que Deus já prometeu para a gente. O nosso guia de estudos, na verdade, ele tem 2 textos muito importantes que a gente achou muito fantástico, por isso eu vou ler aqui. A religião tem sido muitas vezes criticada por uma tendência de tirar o foco dos cristãos da vida presente e atraí-los a uma vida melhor no além. A crítica é que a ênfase em outro domínio se torna uma forma de escapismo santificado e torna o cristão menos benéfico para o mundo e para a sociedade. Por vezes, os cristãos têm se tornado vulneráveis a essas críticas, às vezes até cultivando, pregando e praticando essas atitudes. Nossas crenças acerca do futuro têm implicações importantes sobre nossa maneira de viver hoje. Uma confiança saudável nas promessas de Deus para o futuro do nosso mundo deve ser o catalisador do envolvimento ativo, a faísca de uma vida rica e profunda e que faz a diferença para os outros. E aí que entra um ponto muito importante. A minha forma de ver o cristianismo não me liberta das coisas que eu posso e devo fazer hoje. Citando pela última vez o caso da Amazônia. Um colega meu no Twitter, eu realmente estou tentando aprender a usar o Twitter, mas eu tô só tem coisa estranha lá, mas enfim, tem um colega meu no Twitter que postou o seguinte: a gente reclama muito, mas a gente se esquece que o nosso reino não é deste mundo, que a gente está vivendo aqui, mas nós não somos daqui, citando João 17. Nós estamos, mas não somos, e então não precisa se preocupar. Cara, eu queria saber em que planeta... Ele tirou do contexto. Tirou do contexto. Ele citou fora do contexto. Eu queria saber em que planeta que tu vive. E assim, mais do que isso, eu queria saber que Jesus que você segue. Porque eu viver neste... A palavra de Jesus assim, eles não são desse mundo, estão nesse mundo, mas não são dele. Só que isso aqui não significa que a gente tem que regaçar esse mundo. Especialmente porque a gente se esquece que a gente fala muito do céu, mas a gente vai ficar, segundo a Bíblia, 1000 anos no céu. E o resto da eternidade a gente começa a partir de onde? Daqui. E nós somos mordomos daqui, né? Não sei se Sim, deveríamos já preservar desde o começo da criação do mundo. Bom, vamos já encaminhando já para a parte final, né? Caso vocês tenham algum comentário. Eu acho que a gente pode encaminhar isso aqui com um raciocínio bem simples. Quando você olha, por exemplo, para Apocalipse, no capítulo 6, eu acho que lá pelo verso 8, se eu não estou enganado, você vê algumas pessoas que clamam a Deus pela intervenção. Vocês lembram quando a gente conversou sobre a questão dos salmos, que os salmos apresentam aquela tensão da certeza, da convicção e da expectativa? Hoje a gente falou muito sobre isso. A gente vive num mundo que está estragado pelo pecado. Mas eu te pergunto, cara, qual que é a tua função, qual que é a minha função nesse mundo? É começarmos hoje a construir, na minha vida, eu, Lucas, começar a construir uma vida diferente. Eu faço as coisas aqui porque eu tenho expectativa de um reino futuro. A coisa aqui está estranha, mas eu sei que Deus ele tem algo melhor preparado para cada um de nós. E pegando o gancho da semana passada, a gente estava vindo, imagina que a gente está numa viagem aqui durante esses 11 episódios. Na semana passada nós fizemos uma parada. Conversamos um pouquinho sobre as nossas motivações. A gente não faz para ser salvo, mas por ser salvo. Só que hoje a gente conversou um pouquinho sobre o destino final disso tudo. A gente vive num mundo que está em colapso, mas a gente precisa entender que esse mundo é uma versão estragada, sim, mas de um mundo que foi criado por quem?
Por Deus, e ele deu de presente para nós, humanidade. Nós vivemos neste mundo com problemas, sim, mas a gente não abandona esse mundo, inclusive a nossa única terra, né? A gente não tem outra. A gente está aqui e o nosso trabalho para com todas as pessoas, sejam elas assassinos, pedófilos, estupradores ou santos consagrados ao Senhor, nós temos que trabalhar para todas as pessoas, lembrando que a morte de Jesus foi para me salvar. E eu quero fechar aqui com um pensamento maravilhoso, que é o pensamento de Paulo. Paulo foi o que foi? Um homem consagrado ao Senhor. Mas ele, quando vai falar da graça, ele se inclui no processo e se inclui como o pior dos pecadores. Isso aqui não é uma falsa sensação de santidade. Isso aqui é entender que Deus nos ama, que Deus nos transforma, que Deus ele quer nos usar para transformar e salvar outras pessoas também. Com essa, eu me despeço. Espero que essa conversa tenha sido boa. Como você está reparando, hoje nós estamos terminando na casa dos 30 minutos. Que Deus possa te abençoar muito e mais do que isso, que Deus ele possa te ajudar a entender que você não está sozinho nessa e que Ele preparou para a gente algo muito melhor e muito em breve vai cumprir mais uma dessas promessas que Ele fez. Para dar tchau, eu quero lembrar de uma citação de Jesus, que o reino começa como uma semente e vai florescendo e vai se estabelecendo e ramificando e tem uma copa imensa que até pássaros vêm e fazem ninho nela. E por que isso? Porque ela atinge outros, não apenas atinge a mim. E voltando ao que eu falei antes, o reino é para todos, todos têm a possibilidade disso. E o que nós estamos fazendo para atingir outras pessoas? Não ir para o céu sozinhos, mas ir com outros para o céu. A frase que eu me despeço é o seguinte, o pensamento, né? Se nós estamos aqui sendo abençoados por esse conhecimento, por meio do Espírito Santo, tem pessoas que ainda não sabem. Por isso que a gente tem que fazer. Então é isso. Pra mim, pagamos a conta. Aqui a gente passa a régua. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Valeu, boa semana.